Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, médico psiquiatra, professor aposentado e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com Wagner Caldeira Filho, que é psicólogo pela Universidade do Pará, tem pós-graduação em saúde mental e direitos humanos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é coordenador da RAPS de Paraopebas, é um nome difícil para mim pronunciar, Paraopebas, é coordenador do projeto Uso de Ferramentas Tecnológicas para Matriciamento em Saúde Mental. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Redutor de danos e supervisor institucional. E eu acrescentaria, por último, mas não menos importante, que ele é membro do coletivo Intercambiantes Brasil e que nós vamos conversar, inclusive, sobre uma atividade importantíssima que ele desenvolve neste coletivo. Então, Wagner, obrigadíssimo pelo seu tempo. A tecnologia também promove esse tipo de mágica. Você está no Pará, nesse país chamado Pará, e eu estou nesse país chamado Bahia. E podemos conversar, graças à tecnologia. E a primeira coisa que eu lhe perguntaria, além de lhe agradecer pelo seu tempo, pela sua generosidade comigo, é quem é Wagner Caldeira Filho? Bom, é, Nério, eu queria só inicialmente te agradecer, né, pelo convite, pelo minutos, né, e todas as vezes, todas as poucas vezes que a gente se encontrou pessoalmente, né, então, carinhoso, uma honra receber esse. Primeiro, assim, o meu nome é só fazendo uma pequena correção, né, não tem o filho no final, né, Wagner Dias Caldeira. E aí eu vinha pensando porque como eu acompanho o teu podcast, eu vinha pensando nessa primeira pergunta que você sempre de vez em quando é bom a gente pensar aqui. E eu, basicamente, né, eu sou um ilhéu, né? Eu estava pensando no último livro do Walter Ugumãe, que é o Deus na Escuridão, e em algum momento do livro ele fala dessa solidão do ilhéu, né, do isolamento do ilhéu, que é, que é colocado pela própria natureza, né? São as barreiras que a natureza coloca. Eu nasci numa ilha próxima a Belém, chamada Mosqueiro, faz parte da Grande Belém, que é uma ilha de rios, rios enormes, né, com a maioria dos rios, a gente não vê a outra margem, então, inclusive, eu não tive surpresa nenhuma a primeira vez que eu vi o mar, porque para mim o mar mas eu me identifico muito com os ilhéus, né, com esse isolamento, até porque sou filho caçula e temporão de uma família de 7 filhos, então é outro tipo de isolamento imposto também pelo tempo, né? E acaba que eu me identifico com as pessoas isoladas, com as pessoas que têm algum tipo de solidão, que vivem algum tipo de solidão, né? Por isso me aproximei da saúde mental, das pessoas que fazem uso de álcool, drogas, das pessoas em situação de rua, né? Das pessoas com autismo, né? Meus filhos estão dentro do espectro. E assim, me identifiquei com essas pessoas que vivem algum tipo de solidão a vida toda. Mas também de entender que nós, ilhéus, para a gente enfrentar, né, os desafios da vida, a gente precisa, e a gente precisa se juntar, né? Então, eu estive também a vida toda construindo essas pontes, né, com mais diferentes tipos de pessoas, né, assim, como você, por exemplo, como o pessoal importante, sempre muito, muito, muito curioso, muito
questões, né, que muito enriquecedoras, mas, assim, estou aí há 22 anos na saúde mental. Sou coordenador de saúde mental daqui de Parauapebas, que é uma cidade de grandes projetos, né? A gente extrai minério de ferro aqui, a Vale do Rio Doce. É a maior, considerada a maior província mineral. E, e morei em Belém também, assim, depois de lá de 2 anos, criado em Belém. Hoje já faz algum tempo que eu estudo aqui substâncias, né? Sou militante social, e hoje tenho estudado também a questão da masculinidade, né, que é um outro público que, apesar de tudo, apesar de todos os privilégios, né, da autoria de boa parte das violências, está numa situação de isolamento, tá? Isolamento auto-infligido. Então, esse sou eu, basicamente. Ô, Wagner, e como é trabalhar numa cidade do interior? Você me disse 700 quilômetros de Belém, sobretudo trabalhar num CAPS, num Centro de Atenção Psicossocial, articular a rede de atenção psicossocial numa situação, numa região do norte do Brasil, no interior de um estado grande e certamente com muitas dificuldades, como o Pará. Sim, eu fui por um tempo, assim, um tempo longo, né, de 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, eu fui referência em saúde mental daqui da região sudeste do Pará, que é onde fica Parauapebas. Então, eu era da Secretaria de Estado. Eu lembro que a época, quando eu cheguei aqui, o CFP me pediu um texto sobre a psicologia no Sudeste, e foi um texto, assim, e me deu muito prazer de escrever, né? E falava exatamente disso, dessas dificuldades, né? Assim, do que dessa situação da gente estar longe das capitais, na época longe da maioria das academias também, né? Porque a presença da academia dentro da história é muito importante, hoje a gente vê isso. E também nessa situação de a gente sabe que a Amazônia ela impõe uma situação, né, de dificuldade de acesso para todas as coisas. Então, eu cheguei aqui, eu fui trabalhar, eu peguei por um curso, eu fui trabalhar já na atenção básica num tempo em que você não tinha NASF, né, mas não tínhamos CAPs também. Eu nunca trabalhei no CAPES, Nery. Nunca, as pessoas me perguntam, e aí, como é que tá lá no CAPES? Aí eu sou tão identificado com Como o eu fiz CAPES, agora, como é que tá lá no CAPES? Mas é porque assim, e eu assim, até gosto quando me perguntam isso, porque no tempo que eu fui coordenador da primeira vez, há 19 anos atrás, eu implantei o CAPES daqui de Parauapebas, eu e a Sara Juste, que também é intercambiante, né? E ela foi a primeira coordenadora do CAPES, e é psicóloga também. Quando eu entrei na Secretaria de Estado, eu ajudei a implantar 13 CAPES aqui na região, né? E aí eu sou muito identificado com o trabalho do CAPES, mas toda vez que eu saio da coordenação, eu vou para o posto de saúde, para o mesmo posto de saúde onde eu sempre trabalhei, que é o posto da Cidade Nova, que é um dos mais antigos daqui da cidade, é uma cidade que cresce muito, muito rápido. Mas aí eu vejo todas essas questões que são, primeiro de estrutura mesmo, a gente tem muita dificuldade com alguns determinados profissionais, mas principalmente da gente conseguir construir algo, uma compreensão do que é um CAPES e qual o papel dele dentro da cidade. Porque como as pessoas vêm para cá, a maioria de passagem vem para e quando acaba o contrato, aí elas vão embora, parece que vai todo mundo de passagem, né?
Então a gente não consegue construir algo. Eu falo que eu sou o Sísifo, né? Aquele mito que o Albert Camus trouxe, assim, parece que a gente está, eu e a Sara, que somos os mais antigos, parece que a gente está sempre levando uma pedra para cima do monte, e essa pedra cai, e a gente vai, retorna e começa a levantar de novo. E aí eu tenho muito essa sensação, assim, né, de que a gente tem avançado, claro, mas poderia ter avançado muito mais se as pessoas permanecessem aqui, né? Se criasse um vínculo afetivo com a cidade. Muita gente cria, mas a rotatividade continua sendo. Então, essas são as dificuldades, né? Mas eu acho que a gente avançou bastante. A gente tem aqui em Paraupebas, assim, em Canaã, que fica aqui perto também, é uma cidade muito rica, né? Assim, igual Paraupebas, tem avançado muito a saúde mental, a gente tem feito discussões riquíssimas, assim, que o resto do Estado não faz, né? Por exemplo, a nossa experiência de matriciamento, ela tem sido referenciada no Estado todo do Pará. Então isso tem sido gratificante, assim. Sei que é um trabalho de desbravador, né, de desbravadores, assim, mas é um trabalho também, assim, de construção de vínculos com as pessoas. Ô, Wagner, e o poder público e a coletividade compreendem a importância de sustentar a saúde mental, de propor, de promover a saúde mental no município? Eu acredito que, assim como acontece com os trabalhadores, acontece com os gestores também, principalmente com os gestores, né? Então, eles estão todos de passagem, em tudo quanto é lugar. Aqui é do mesmo jeito. E são pessoas de fora também, né? Então, mas hoje eu percebo que quando o trabalho construído dentro do CAPES, dentro das unidades básicas, ele tem força, ele é construído continuamente, no dia a dia, enfrentando os desafios, né, sem esperar que olha, esse trabalho é bom, ou esse trabalho deve continuar. Quando o trabalho tem força, o gestor, por mais que ele não conheça de saúde, muitos gestores chegam e não conhecem nada de saúde em geral, imagina de saúde mental. Mas eles sabem que ali nós temos pessoas e temos experiências que são de referência. Então, eles dizem, ó, essa é a direção, por mais que eu não entenda, mas eles dizem, então, aquela pessoa ali, ela né, aquele grupo de pessoas, eles são referência. Então, o trabalho deve ir nessa direção. Então eles são meio que convencidos, né, assim, a acreditar no que, mas é claro que existe uma dificuldade como em todo lugar, né, mas a gente a gente dialoga, né, a gente luta, a gente perde muitas discussões, mas como a gente sabe que a gente fica, e os outros passam, eles passarão e a gente passaria, Sim. eu já cheguei a falar assim, olha, vocês querem errar, que foi a questão do matriciamento, né, que o pessoal continuava apostando em ambulatório de psiquiatria. Eu disse, olha, vocês querem errar, então errem, né, acho que a gente tem direito de errar também. Mas quando vocês perceberem o erro e quiserem consertar, eu vou estar aqui, porque eu sou concursado, né, e eu quero ficar aqui, eu gosto de Parauapebas. Eu estou daqui, mas eu criei um vínculo afetivo com a cidade, então eu vou estar aqui, né? Então errem. Aí eles erraram e depois, né, só, vamos fazer desse jeito, vamos fazer, né? E é sempre assim. É uma cidade de que porte, Wagner? Paraupebas, eu preciso pronunciar. Parauapebas, né, a gente estava Paraupebas. conversando antes, significa Rio de Águas Rasas. A gente tem duas Parauapebas no Brasil. Tem uma Parauapebas em Minas Gerais e tem os Parauapebas no Pará, né? Então, quando eu cheguei aqui, era 70 mil habitantes. Para você ver, assim, isso foi há mais ou menos 20 anos, foi 22 anos atrás.
E hoje ela está com 300 mil habitantes. Então cresce bastante rápido. Passou, né, da cidade Polo, que é Marabá, fica 2 horas de Marabá. Então já a população já ultrapassou, né? Então esse é o porte de Parauapebas. Você tem muito problema com pessoas em situação de rua? Quer dizer, eu não tenho ideia, confesso a você, não procurei verificar o nível, por exemplo, de IDH, de Parauapebas, Uhum, eh, uhum, se a pobreza é muito grande, se numa região que eu imagino, porque uhum, a Amazônia é rica como possibilidades, né? A gente sabe que é, é absolutamente extraordinária a possibilidade do norte e, por extensão, do nordeste do Brasil, que um dia acordará. Fecha um parênteses. é. Acordaremos um dia. É, é uma cidade que tem muita gente empobrecida, em situação de rua, com quem você trabalha. Pois é, né? Eu esperei anos esse momento para você me fazer essa pergunta, sabia disso? Porque, assim, eu tenho discutido muito isso e quase todos os dias eu lembro de ti. Já falei para algumas pessoas aqui, né? Tomei a liberdade de dizer que nós somos amigos, porque eu me considero teu amigo. Disse que tu és uma pessoa, né, que tá? Porque, porque os casos mais problemáticos de pessoas com transtorno, às vezes nem é com transtorno, mas são pessoas em situação de rua. A gente não tem conseguido lidar com isso, mas já percebemos que não conseguimos lidar, que não é uma questão do indivíduo, entende? É uma questão da condição de pessoas em situação de rua. Então você, no tempo da pandemia, me chamaram para criar uma estratégia para as pessoas em situação de rua. Olha, as escolas estão fechadas, vamos transformar alguma escola num ponto de apoio, né, para as pessoas que elas precisam continuar trabalhando, né? Elas não vão ficar presas no lugar. E, e aí, e aí desenhamos tudo, eu fiquei muito chateado que o projeto foi completamente desvirtuado. Pegaram um espaço assim, longe da cidade, colocaram as pessoas lá, criaram regras muito rígidas e tal. E eu fiquei muito chateado, assim, com isso, né? Claro que eu não desisto, assim. Eu já cheguei com os secretários e falei, olha, a gente precisa de uma política das pessoas em situação de... Porque pega o caso tal, pega o caso tal, pega o caso tal, que está judicializado, inclusive, e o que eles têm em comum? São pessoas em situação de... Então, eu vou te dar um exemplo, só um exemplo, que para mim é o mais emblemático. Uma moça, vamos chamar ela de Maura, né? Eu não vou falar o nome dela, mas aí ninguém conhece ela, mas aqui todo mundo conhece. Ela tem um nome de escritora, então vamos usar o nome de escritora, vamos usar o nome da Maura, que eu gosto muito da Maura Lopes Cansado. Então essa pessoa, ela ainda na adolescência era uma adolescente muito bonita e assim, alguém prometeu para ela que ela seria muito famosa por conta dele. E isso não aconteceu, né? Assim, isso não aconteceu. Mas ainda na adolescência ela começou a se prostituir, né? Ela viajava, a primeira vez que eu soube da Maura, ela estava em Xambioá, no Tocantins, e a outra vez que eu entrei em contato, ela já estava em São Paulo, foi muito coisa de dias, assim, ela ia de carona. Aí o pessoal pagava para a mãe dela ir buscar no local, enfim. Eu sei que a gente, em um determinado momento, a gente conseguiu que ela ficasse mais na cidade. Só que ela tem uma coisa curiosa, é que ela é aquela pessoa mansa, né? Assim, que raramente entra em crise, conversa, frequenta o CAPS, frequenta o centro-dia, mas quando ela precisa de alguma coisa e que quer ser incluída em alguma política, alguma coisa assim, quer comer, por exemplo, uma coisa assim, ela tira a roupa. E isso causa uma comoção. As pessoas.
aí vão para a rede social, tiram foto, aí vai alguém, chama o SAMU. Então, teve uma reunião de setorial que eu falei, olha, a Maura, ela criou uma forma de ser incluída, de virar cidadã, que é tirando a roupa. Porque na medida que ela tira a roupa, todo mundo vê ela. Quando passa assim, Wagner, faz tempo que eu não vejo a Maura. Eu digo, eu vejo todos os dias, porque todos os dias ela tá na rua. Sabe por que você não vê? Porque ela está vestida. Então, ela sempre que ela tira a roupa é para conseguir alguma coisa. E aí, eu participei de um podcast e a gente conversou um pouco sobre ela. E falei, olha, essa moça, ela desafia todos os nossos valores capitalistas, porque quando ela quer viajar, ela viaja, ela quer tirar roupa, ela tira, ela não tem vergonha do corpo dela, porque, né, a gente vê nas cidades aí muitos outdoors, assim, ética, não sei o quê. Os outdoors estão sempre dizendo assim, tenha vergonha do seu corpo, porque o seu corpo está desarmônico, você precisa fazer uma harmonização. Ela não tem vergonha. Ela já tira a roupa no meio da rua, ela não precisa de dinheiro, ela quer viajar, ela viaja, pede carona e vai embora. Então, como lidar com uma pessoa tão livre? Então, para a gente é desafiador, mas é porque a gente acha que essa pessoa tem que estar aderida a um determinado serviço, pode ser o CAPES, pode ser o CNPq, pode ser o tal, e tem que estar aderida a uma única cidade. Então é desafiador isso, e a gente só consegue lidar com esses casos se a gente pensar, se a gente parar de pensar academicamente, né, assim, daquilo que ensinam para a gente, de diagnóstico, e, e, e tentar ver o sujeito, o tal sujeito. Eu fiquei emocionado com esse relato seu, e eu acho que num próximo encontro, por exemplo, da Abrande, eu acho que você deveria trazer essa história para uma grande discussão, porque eu acho que ela nos permite pensar fora da caixa. Uma pessoa que, para ser vista, ela se despe, quer dizer, ela fica nua para ser vista. Então, eu acho que isso nos permitiria pensar, e pensar seriamente. Me fez lembrar, Wagner, de que aqui em Salvador, em uma grande avenida, tem um rapaz que está envelhecendo e ele tem sempre três grandes cocos. E ele joga esses cocos para cima numa altura infernal e ele faz um malabarismo com cocos. O Nossa. interessante é que antes dele jogar os cocos para cima, ele beija os carros que estão parados no semáforo para ser visto, para ele ser notado com aquele malabarismo espetacular, porque eu joguei um coco para cima, um só, quando o bicho desce, Uhum. só falta arrancar os braços. Ele joga três, mas não é isso que importa. Ele precisa beijar o carro para que as pessoas o vejam. Então, eu acho que nós estamos Uhum. no mesmo registro. Um beija o automóvel, a outra tira a roupa, o outro usa drogas, o outro grita, o outro psicotiza, o outro rouba, o outro agride. Uhum. Quer dizer, eu entendo cada uma dessas atividades como uma forma de dizer eu existo. Então, eu acho que é interessante esse que você traz. Eu peço desculpas por me alongar. O entrevistado é você, como me diz Que é isso. a minha supervisora de trabalho, uma pessoa que me É. supervisiona nesses podcasts. Ela diz: não fale muito, você não é o entrevistado, mas eu não resisto. Agora, vocês têm alguma atividade de rua, como o consultório de rua ou o consultório na rua, Wagner, que eu faço diferença, né? Consultório de rua nós Uhum. criamos na Bahia, vinculado à saúde mental. Mas o Ministério da Saúde criou o consultório na rua vinculado à atenção básica, que eu tenho minhas dúvidas se consegue funcionar. Você tem algum dispositivo desse tipo em sua cidade?
Então, a gente colocou no plano estadual da RAPES um consultório na rua. Hum, E aí a gente o veículo está em licitação, ele, lógico, né? Ele é consultório na rua, ele é vinculado à atenção primária e a gente vai passar por um período de identificação de pessoas, né, que possam trabalhar, e nesse período eu vou precisar muito da tua guia, né, eu vou ter um sapo um pouco, para a gente colocar para funcionar, assim, né, porque para mim, só o fato das pessoas, inclusive o Ministério Público, para mim, assim, para todos nós aqui, é uma vitória, porque ninguém está pedindo mais, olha, interna essa pessoa. Leva ali para a roça, para a fazendia, não sei da onde, e interna. Eles estão pedindo algo que esteja, que cuide das pessoas no território dela, né? Então para mim, isso é uma vitória. A gente tinha o abrigo pop, né, que era um espaço aberto, né, assim, tinham como uma base, foi descontinuado na gestão anterior, e isso foi muito ruim, porque pelo menos eles tinham, uma coisa que eu falo aqui para eles, olha, não fique dando tralha para esse pessoal, porque não têm, eles não gostam disso. Eles não têm como ficar levando tralha de um lado para o outro. Abra uma escola e abra o banheiro da escola para eles tomar banho, para eles escovarem o dente, que para isso é muito mais importante para eles do que as tralhas, né, que não servem mais em casa e que vocês querem dar para as pessoas em situação. hum. Então, a gente já teve esse serviço, ajudava muito o abrigo pobre, muito mesmo. E eu espero que o consultório na rua seja uma das estratégias. Mas, para mim, a estratégia principal é a gente criar uma política com as pessoas em situação de rua, com a participação deles, né? Sempre trata como objeto e não como sujeito. É, fazer construir essa política com eles para ver as reais necessidades, porque é um estilo de vida completamente diferente que a gente leva em casa. Aqui na Bahia, em 2012, nós inauguramos o chamado Ponto de Cidadania. É um container com um chuveiro e um lugar para as pessoas fazerem xixi, cocô, com a privacidade, que é um direito de todos, e a gente sabe que as pessoas em situação de rua, muitas nunca usaram um sanitário, a gente sabe disso. E está funcionando até hoje, eu acho que é uma experiência Tem gente interessante. que sai emocionada de um banho, né, Nery? Isso, isso, um banho. Eu digo que o banho que essas pessoas tomam, elas não lavam só o corpo, elas dão às pessoas a percepção de que elas existem, que elas estão. Eu digo que elas lavam a alma, e então Uhum, elas podem uhum. abraçar, a gente se chora, é emocionante. Eu chamo isso de pedagogia do banho, pedagogia do cocô. Não é muito bonito, mas eu digo isso É, para provocar a pessoa, porque eu reconheço isso como um modelo pedagógico de cuidado, chamemos assim. E a redução de danos, Wagner, como é que é vista aí na sua região? Porque há professores da Universidade do Estado de São Paulo, mesmo da Federal, que abominam a redução de danos. Nós não. Como é que vocês veem aí na sua região a redução de danos como estratégia e como uma política? só para te informar que Domiciano Siqueira já esteve por aqui, né? Assim, Ah, não então. exatamente em Parauapebas, mas em Marabá, que é muito próximo. Ele veio duas vezes, se eu não me engano, em Marabá. E assim, ele deixou o que ele deixava sempre, né? Que eram sementes e sementes muito resistentes, né? Então esteve por aqui e a gente, antes e depois dele, a gente sempre discutiu a questão da redução de. O que eu percebo aqui, que no geral as pessoas têm muita curiosidade com a redução de.
Hum, A compreensão ainda não é do que é mesmo, até porque o de Deus é aquela coisa que quando a gente pensa que a gente compreendeu, vem alguém de lá de Manaus, por exemplo, né, e mostra que a gente não compreendeu ainda. Mas ainda tem aquela coisa de redução como a última estratégia do cuidado, sabe? Tudo deu errado, então vamos tentar uma redução de danos, entendida não só como última estratégia, mas apenas como substituição de substâncias, né? uhum, Então, essa redução que eu digo assim, enquanto ética, que ela deve estar em todos os momentos, as pessoas ainda não aprenderam, né? Assim, a gente fala aí, o Sara, né, que esteve com Domiciano também, fazendo a formação de anos, mas eu acho interessante, muito interessante essa curiosidade, essa coisa de vamos fazer redução de danos, quase não se fala, apesar de que as práticas são para aquela abstinência, né, para unicamente a abstinência. Eu acho que a gente tem um campo muito fértil para redução de danos aqui em Paraupeba e na região como um todo, Canaã também, Marabá, a gente tem um campo muito fértil assim para redução de danos. uhum. Esse carnaval agora, pela primeira vez a gente fez uma campanha muito tímida, ainda só muito mais voltada para o álcool, né? Que é o principal problema na região, mas a prefeitura aderiu, né? É uma prefeitura que tem um gestor conservador, mas aderiu à estratégia, e eu acho que assim a gente tem que ir caminhando devagar mesmo. Ah, interessante, muito No interessante. CAPES, eles têm grupo de redutores de danos. O grupo que eu fazia de homens eram homens usuários de substâncias e a estratégia era sempre a redução de danos. Ou seja, a redução de danos, ela saiu da última tentativa, pelo menos nos serviços mais especializados, né, como as unidades básicas, o CAPES, ela saiu da última estratégia para uma ferramenta possível, mas eu acho que o horizonte é para que a redução de danos seja considerada uma ética. Uhum. Outro dia, eu estava trabalhando com um grupo de pessoas que iam iniciar o trabalho em saúde mental, e uma delas eu perguntei: o que que você é? Ela me respondeu: sou redutor de danos. Eu digo: quem lhe disse? E aí a pessoa não soube me dizer. Eu disse: você só saberá se é redutor de danos quando você for reconhecido pelas pessoas como redutor de danos. Não basta se nomear redutor de danos. Eu estava querendo dizer com isso que eu acho que tem muita gente que se anuncia redutor de danos, mas que não sabe o que sustenta, o que é isso, ir para a rua e conversar com alguém sentado num banco é desejável, sim, mas isso não faz, isso não quer dizer que seja necessariamente a redução de danos. Mas, Wagner, eu queria lhe perguntar agora o seguinte: você disse que desenvolve um projeto que se chama Uso de Ferramentas, eu leio, tecnológicas para matriciamento e saúde mental. Você podia me dar uma ideia do que é exatamente isso que você está dirigindo, que está interessado como Tá? projeto? Vamos lá, Nery. É assim, para mim, né, como eu te falei, que eu ajudei a implantar vários serviços na região, principalmente CAPES, mas também leitos, né, assim, agora o consultório na rua, vamos implantar. Para mim, o matriciamento tem sido o mais difícil, e também o que teve o maior impacto dentro do território. A gente já vem mais ou menos há 3 anos, né, construindo a estratégia de manutenção aqui para o Alpebet. E durante esses 3 anos a gente sempre usou muita tecnologia, assim, mas tecnologia que estão à mão, né, assim, do Google Workspace, WhatsApp, né, e como é que a gente faz isso? Primeiro, assim, a gente tinha um ambulatório, né, de psiquiatria,
E aí começamos a disponibilizar o matriciamento em saúde mental para as unidades básicas. Só que não recebíamos pedidos das unidades. Por quê? Porque se há um ambulatório, então, e o usuário não é o perfil grave, que é do CAPES, né? Eles vão encaminhar para o ambulatório. E a regulação, né? Então a gente aprendeu o seguinte: enquanto há uma possibilidade de encaminhamento, as pessoas vão encaminhar. E aí a gente acabou discordando do Gastão Wagner, né, que é quase um pecado, heresia, mas porque o Gastão ele tem um artigo que ele fala que o apoio matricial ele deve ser complementar aos sistemas tradicionais de regulação. E pelo menos na saúde mental, a gente aprendeu que ele não pode ser complementar. Então, a gente acabou com o ambulatório de psiquiatria, trouxe os pedidos de matriciamento para dentro da coordenação de saúde mental, coordenação da RAPS, que a gente chama. Então, a partir desse momento, os pedidos de matriciamento começaram a aparecer das unidades. Hoje a gente tem todos os dias. Como é que a gente faz? A gente criou dois formulários online. Para acessar esses formulários, a gente criou dois QR Codes. Então, os pedidos podem. A gente foi as únicas folhas que a gente imprimiu nesses 3 anos foi do QR Code, porque a gente levava o QR Code e pregava nas unidades. Uhum. O psiquiatra, um dos psiquiatras que trabalha no CAPS, falou assim: Wagner, eu vou tatuar esse code aqui no meu peito. Eu disse: tá, tu vai tatuar, eu vou mudar o QR Code na mesma hora para ficar com esse QR Code aí, sem necessidade. Aí a gente pregava e o pessoal faz os pedidos via ou pelo computador ou pelo celular. Mas só que esse pedido não é um simples encaminhamento em que você só dá um diagnóstico. Você tem como itens obrigatórios, por exemplo, o resultado da discussão de caso. Quem participou da discussão de caso, né? Se a pessoa está frequentando escola, se a pessoa já tomou medicação, a gente pede várias informações. Então, as pessoas preenchem isso e lançam e enviam. Aí chega para a gente, né? A coordenação da RAP sou eu e a Val, que é administrativo que trabalha comigo. A primeira a receber é a Val lê, diz, olha, esse caso é assim, assim, e aí a gente tem uma ampliação, né, uma ampliação, assim, porque, olha, temos aqui um caso de um adolescente que está sendo, a equipe está em dúvida se o diagnóstico é autismo, por exemplo. A gente vai chamar a equipe de matriciamento que está disponível no CAPES, mas a gente vai chamar também uma profissional de referência em autismo que temos na rede. Ou então vamos chamar alguém da equipe do CER, né, do Centro Especializado em Reabilitação, que aqui é intelectual. E aí a gente chama alguém dentro do território que pode ajudar naquela discussão. E assim o CAPES também faz, porque eu não sei como é que é aí na Bahia, mas deve ser parecido aqui com a gente. Tem muita gente que não tem perfil de CAPES e que está no CAPES, por falta de assistência na rede, né? Então, o CAPES, quando ele identifica que uma pessoa está estabilizada, ela pede é o CAPES que pede para atenção primária, pelo outro formulário, né? Então, a gente chama isso de matriciamento reverso. Então aí a gente pede também um espaço para a unidade básica, né? Aqui a gente tem 24. A gente pede o espaço para a equipe ir e dizer, olha, esse paciente aqui é do território de vocês, né? A gente chegou no CAPES assim, assim, e ele usa tais medicações, vocês podem tentar tais estratégias, a família dele é assim, assim, dá apoio, não dá apoio, né? Fala tudo sobre aquele paciente, não é um simples encaminhamento, uma contra-referência, como a gente não é isso, é um matriciamento reverso. E aí, a gente tem esses dois formulários têm 3 ofertas de cuidado, que é o apoio matricial, é a interconsulta e a educação permanente. A educação permanente é quando, vamos dizer, você tem muitos pedidos numa unidade de
de adolescentes em tentativa de suicídio. Em vez de ficar pedindo um a um, a gente faz vai até lá, faz uma oficina, né, com a escola do território, com a unidade básica, sobre manejo do suicídio, sobre adolescência, etc. A gente já foi em unidades, por exemplo, da zona rural, tem um problema muito sério com álcool, fazer a educação permanente sobre redução de danos do álcool, né, sobre alternativas dentro do território, para aqueles adolescentes que estão iniciando uso problemático de álcool já na adolescência. Então, essas são as três ofertas de cuidado. Quando esses pedidos chegam até a gente, eu e a Val, aí a gente faz, é meio que automatizado isso. Faz um resuminho do caso, né, e coloca numa pasta virtual dentro do Google Drive. E aí, o link dessa pasta fica com a gente, fica com a equipe do CAPES e com a equipe da unidade básica. Então, ela está separada por unidades básicas. Dentro dessas pastas tem três subpastas, que são os pedidos já atendidos, os pedidos que estão aguardando agendamento e os pedidos agendados. Quando é feita, principalmente no caso da interconsulta, quando é feita a interconsulta, vai lá, faz uma interconsulta, é muito legal, né? É muito legal. Tenho ido também. E assim, às vezes está o ACS, está numa interconsulta o ACS, o médico da família, o médico psiquiatra e o psicólogo do CAPS, ou então eu, né, da coordenação da RAPS. E aí o paciente se sente assim, estranho num primeiro momento, ter vários profissionais, né, para consultar, mas depois eles veem assim que assim, principalmente a economia de tempo, né, assim, a gente conversa ali na hora, né, das nossas impressões na frente do paciente mesmo, e dali já faz um projeto, então é bem interessante. E não gera tanta consulta de retorno, porque as consultas de retorno são com a estratégia de saúde. Então é diferente quando tinha um ambulatório de psiquiatria e tinha muita consulta de retorno, que era só para trocar receita do psiquiatra, né? Então, quando a gente acabou com o ambulatório de psiquiatria, o tempo de espera estava de 6 meses, tinha 1.400 pessoas, né? E agora o nosso tempo de espera é em média de 20 dias. Então, olha o que é isso, assim, você vai numa unidade básica de saúde pedir ajuda porque está com um mal-estar, né, qualquer, e a unidade básica, né, pode te ajudar ou não, mas se tiver insegura, ela vai pedir uma ajuda que vai chegar com 20 dias. E o mais importante de tudo, quando a gente faz a interconsulta, todo mundo sai ganhando. Tipo, assim, agora o nosso indicador é para num primeiro momento, os pedidos de interconsulta e de apoio matricial, né, sejam elevados, mesmo que a gente sabe que vai ser, mas que depois eles diminuam. Por quê? Porque a equipe com cada usuário daquele, ela vai aprender a lidar com esse usuário, né? Vem o usuário, mas você atende o usuário com um transtorno de ansiedade, por exemplo, o médico aprende o que é ansiedade, o ASPS, como lidar, qual a medicação que ele pode usar, ou se não precisa usar a medicação. Quando chegarem os próximos com ansiedade, ele vai saber. Então, agora a gente fez indicadores também para a gente ir monitorando. A gente fez outro formulário que é de avaliação também, e as avaliações são muito boas, assim. Mas o principal, né, é que assim, as pessoas perderam aquele receio, sabe? Perderam o medo. E esse medo tem sido superado e estão vendo que aquele usuário com transtorno mental, ele é o mesmo usuário que vai, não é assim, não é aqui na unidade, né, lá antigamente tinha isso, não é aqui na unidade, é lá no CAPS. Só que o usuário ele continua frequentando a unidade, porque ele toma vacina, porque ele faz tratamento de dente, porque engravida, né, porque, enfim, então, não tem, para a gente, não tem uma experiência formativa que substitua, é claro que a sala de aula é importante, tudo, mas não tem uma experiência formativa que substitua você estar na frente do usuário,
né, com o usuário sentado à sua frente ou do seu lado, e você tendo que enfrentar todos os seus medos, as suas inseguranças, os seus receios, né, se sentindo vulnerável diante daquele sujeito que você achava perigoso, né, que era incurável, e você está e também do outro lado ver alguém que pode te ajudar e você ir desfazendo todos aqueles estigmas que foram construídos dentro da sua história, né? E muito médico da família querendo fazer psiquiatria agora, né? Então, se identificam mesmo com a demanda porque veem que, não, que eram apenas medos. Wagner, eu espero e vou fazer o que eu puder para que esta sua fala, esta sua apresentação, essa sua reflexão tão didática e tão necessária possa chegar ao maior número possível de trabalhadores na saúde mental. Eu fico contentíssimo eh, com essa informação. Vou pedir aos meus pares aqui em Salvador, as duas coordenadoras, Carol, Carolina Dória e Alessandra Tranquilli, são as coordenadoras de saúde mental aqui em Salvador. Eu vou levar essa experiência sua até elas. Eu acho que é de extrema relevância. A Caminhando experiência aqui para o fim. tá sendo referenciada no Estado. A gente fez um webinário recente, deu 300 pessoas, assim, ao mesmo Sim, tempo. é E aí a interessante, coordenação estadual de saúde mental tem referenciado a gente, porque é uma experiência, assim, né, transformadora, importantíssimo, corajosa, né? E também importantíssimo. teria maior prazer ou de ir em Salvador, ou de fazer remotamente também. Falarei isso. Vou levar, como diz, vou levar a sua palavra aonde eu puder. A palavra do matriciamento. É interessante. Agora, para a gente concluir, todo domingo, nós todos, e eu, a primeira coisa que faço no domingo é olhar aquela, aquela referência de 10 indicações que você faz. E todo mundo fica muito curioso de saber como é que você consegue, todo domingo, nos dar como referência 10 textos, seja sobre a saúde mental, seja a política, sobre a história. Como é que se consegue fazer isso, Wagner? Bom, né, primeiro, assim, tem duas coisas na minha história. Te falei que eu tenho 6 irmãos e a gente não era exatamente classe média. A Uhum. gente, a gente passava muita dificuldade. Então, mas mesmo passando dificuldades, a mamãe, ela sempre. Eu tenho vários irmãos, não, também, porque todo mundo que chegava, a mamãe acolhia, né, assim, e sempre dava um jeito de a comida, todos os parcos recursos que a gente tinha fossem compartilhados com todos. Então desde pequeno, a gente sempre compartilhou muito. Eu, e para mim, eu não consigo, eu sou igual aquela criança que foi ver o mar com o pai, né, que o Eduardo Galeano fala, que ela fica tão abismada assim com o mar, que ela fala assim, pai, vem cá, vem ver comigo, me ajuda a ver essa beleza aqui, né? E aí eu não consigo ver o conhecimento sem chamar mais gente, mais pessoas, né, para ver coisas belas. Então, a minha história com os livros, eu trabalhei numa biblioteca que era comunitária, né, e via assim o poder transformador da leitura também. Eu era adolescente, mas via outros adolescentes, né, assim que chegavam na biblioteca só de short mesmo, assim, toados e para emprestar um livro. No outro dia já chegava com o livro lido, já trocava por outro e pensei assim, a leitura ela ela deveria pelo menos estar na casa de todas as pessoas, na mão. Por isso que como eu tenho acesso, né, eu sou muito nerd, né? Eu sou muito nerd. Então eu tenho muito, eu vou atrás nos portais das faculdades, vou nas redes sociais.
atrás de textos, e é claro que eu não leio todos, mas pelo menos a sinopse eu leio, né? Mas eu tenho uma biblioteca de livros físicos, né? A minha casa é cheia de livros para todo lado, inclusive estou muito bem acompanhado. Novo, o novo livro da Bell Hooks, né, que fala de comunidade. E aí, como tenho muito contato, eu não consigo ficar só para mim, né? E aí, como é que eu escolho? A escolha é pelo momento, né? Assim, eu procuro obras que consigam dialogar com o momento que a gente está vivendo, né? Uhum, Mas aí eu era muito voltado assim para o livro técnico. E desde quando eu entrei no Intercambiantes e eu te conheci melhor, né, e que vi que a importância a importância que tem é, a literatura também para a gente que trabalha com direitos humanos, né, que trabalha com a vida, e que é tu que traz não é para mim, tu que trouxe essa reflexão, eu passei a procurar mais poesia também para mandar mais romance, né? Toda vez tem um, dois livros que são romances, que é livro de poesia. Então assim, eu tenho colocado mais literatura um pouco nas minhas escolhas. E isso tem ganhado uma dimensão muito grande. São poucos, além do Intercambiantes, tem mais 10 outros grupos que eu mando. Assim, às vezes são grupos com 5 pessoas apenas. Não tem esse critério de. São 5 pessoas amigas, né? E tem uhum. outros grupos grandes. E esses grupos vão mandando para outros grupos, para os estudantes. Então, ganhou uma perspectiva muito maior, assim, de semeadura mesmo, assim, né? De falhando. Wagner Caldeira Filho. Cada vez que as pessoas escrevem meu nome, Antônio Neri, eu exijo filho, como você. Então, Não, o meu não tenho filho. não tenho filho. O meu não tenho filho. E por que que eu Wagner Dias arranjei? Caldeira. E por que que eu Eu arranjei esse sei. Caldeira? Quem foi que me mandou isso? Então eu peço desculpas. Não, mas o Caldeira tem, é o Wagner Dias Pô, Caldeira, mas o filho não Dias, tem. Dias Caldeira. Dias Caldeira, é. Interessante. Eu não sei de onde veio isso. Eu tenho impressão, Wagner, que isso está lá no meu acervo dos intercambiantes. Eu vou corrigir. Então, Aham, Wagner Dias Caldeira, sem o filho. Eu exijo o filho quando escreve o meu nome, Antônio Nery aham. o filho. Eu queria lhe agradecer muito por essa conversa, em meu nome, em nome dos intercambiantes. Eu acho que você cria uma rede de comunicação que eu considero extraordinária e eu acho que nós precisamos reconhecer isso. E eu lhe confesso que uma das razões porque eu queria muito conversar com você há muito tempo era exatamente para compreender essa rede, porque eu acho que você, não sei se você imagina a dimensão da multiplicação que você faz. Se você me permite, metaforicamente, eu acho que você é um atirador de pedra, você joga a pedra no lago e a gente nunca sabe quantas ondas e até onde as Isso, ondas vão chegar. Eu uma acho que metáfora muito faz bonita isso. mesmo, né? Você Assim. provoca e isso deve chegar a muitos lugares que você nunca saberá, mas que certamente chegará. Então, obrigadíssimo por essa conversa. Eu gostaria que você transmitisse aos nossos pares do Pará, né? Particularmente de Parauapebas, o meu abraço dos intercambiantes. Obrigadíssimo. Mano, sim, te agradeço muito o convite. Continuo à disposição também, e eu vou voltar a entrar em contato contigo também, né? Eu sei que você, né, me permite isso, né? Para inspiração mesmo, né? Assim, principalmente nesse processo que a gente está aqui de Paropebas, de cuidar melhor das pessoas em situação. Como dizia o meu povo lá no lugar que eu nasci, Vitória da Conquista, sinta-se à vontade, estarei sempre disponível. Obrigadíssimo. Obrigado, né? Obrigado novamente. E se você gostou dessa conversa, dê um like, comunique a outras pessoas, compartilhe. E obrigado. Até a próxima conversa.